aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor é dado para Ele neste momento, nesta hora. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, Ele conhece nossas estruturas, nossa necessidade e manda a oração na hora certinha, a palavra, o louvor, para nós se levantar, se animar, se alegrar no Senhor. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Entre com alegria no coração, deixa o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos no ID, juntos somos mais fortes. Deus gosta, Deus ama, Deus apazigua esta união. Como Pai, Filho e Espírito Santo são unidos, nós temos que ser aqui na terra. Somos imitadores de Jesus. Então, Ele trouxe essa receita, esse legado para conosco. Ele deixou esse legado. E nós temos que prosseguir assim, em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos agradecer? Senhor, muito obrigado pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta. Obrigado pelo milagre de abrir os olhos. Obrigado, meu Deus, por este momento, por esta hora de estar conectada com o Senhor. Em nome de Jesus, é muito bom o Senhor. Ele conhece as nossas estruturas, Senhor. Muito obrigado por o Senhor nos conhecer e nos trazer a vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está no controle de tudo. E isso alegra o meu coração, porque sei que está tudo certinho nas mãos do Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí? O Senhor trouxe um versículo ao coração dos meus irmãos. Eu vou entregar em nome do Senhor Jesus, porque sou serva obediente. Glória a Deus, santo é o Senhor. E hoje nós vamos para Isaías capítulo 1, versículo 19. E o versículo 19 vai falar assim, meus irmãos, é para todos nós meditar. A serva do Senhor já está meditando aqui em nome de Jesus, glória a Deus. Para os meus irmãos meditar de dia e de noite, quando você tiver um tempinho. Quando você tiver um tempinho, medite nesse versículo. Vai ser tudo a favor do seu bem-estar espiritual. Amém? Aleluia, bem curtinho, presta atenção para ninguém tirar seu foco. Em Isaías, capítulo 1, versículo 19, o Senhor faz uma promessa aos que lhe derem ouvido, dizendo: se quiserdes, ouvirdes, comereis o bem desta terra. Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir e apenas uma boca para falar. Portanto, devemos mais ouvir do que falar. Forte, hein? Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. É forte, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Vou repetir. É para os meus irmãos meditar em nome de Jesus, glória a Deus. Em Isaías capítulo 1, versículo 19, o Senhor faz uma promessa aos que lhe derem ouvido, dizendo: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiseres e ouvirdes e obedecer, comereis o bem desta terra. Deus nos deu 2 ouvidos para nós ouvir. Para ouvir. E apenas uma boca para falar. Portanto, devemos mais ouvir do que falar. Até aqui. Meus irmãos, entendeu? Ouvir, obedecer. Ouvir, obedecer.
Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Nós precisamos ter sabedoria para nós entender, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Ouvir, obedecer. Nós temos que ouvir a mensagem, o que o Senhor está falando. Se deres ouvido, eu dei 2 ouvidos para ouvir e 1 boca para falar. Então ouça mais e fale menos. O Senhor está falando aqui, se ouvides a minha voz e obedecer, comerás o bem desta terra. Olha que forte. A obediência, a importância que tem a obediência, meus irmãos. Aquele que não dá crédito para a palavra de Deus, por o versículo que o Senhor está mandando para meditar. Quando a pessoa fala das grandezas, das maravilhas do Senhor, que Ele pode, tudo pode. Às vezes a pessoa está tão perturbado com o problema que não consegue ouvir, não consegue obedecer, não consegue enxergar que a obediência é melhor do que sacrificar. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. A obediência é melhor do que sacrificar. Se ouvides as minhas palavras, é aqui que está falando o versículo, a boca do Senhor está falando conosco. Comereis o melhor desta terra, porque é Ele que vai nos abençoar. É Ele que vai trazer a provisão. É Ele que vai esticar a mão e enviar. Porque isso já aconteceu comigo. Eu orando às madrugadas. Isso já aconteceu comigo. Eu sou testemunho nesse canal, meus irmãos. Quando o Senhor me levou para o deserto, Ele me levou com uma turma. E tinha crianças e adolescentes. Moços e moças. E Ele me levantou para cuidar daquelas pessoas. E levantou todos. Ele levantou todos para a obra. Mas quem estava na direção, como Ele levantou Moisés para guiar o povo, Ele me levantou para guiar. Criança come, criança se alimenta. Pessoas se alimentam, pessoas comem. E chegou um tempo, naquele lugar, que eu não tinha mais para servi-la, para sustentar aquele povo. E eu clamei a Deus às madrugadas. Eu clamei às madrugadas. Clamei. Deus, o Senhor me trouxe para esse lugar. E o Senhor me trouxe com este povo. Eu necessito e preciso alimentá-lo. Traz a provisão. Deus, só tem o Senhor. Não tenho mais ninguém que possa me ajudar. Quando amanheceu o dia, Deus usou uma profeta para falar comigo. E falou, te arruma e espera. Te arruma e espera. E eu creio e eu acreditei. Porque eu orei, porque eu busquei a provisão nele. E eu me arrumei. Acordei cedinho, me arrumei. Fiquei esperando. E as pessoas olhavam para mim e falavam, não entendia nada. Falava, que foi?
Estou esperando, Deus falou que ia mandar. Estou esperando. Meus irmãos, há umas 2 horas, não foi muito tempo, ele não me falou quem era. O carro parou de frente ao portão. E eu imediatamente pedi para a pessoa abrir. E a pessoa foi abrir, porque era um lugar muito grande que o Senhor nos levou. E eu abri o portão. Pedi para abrir, a pessoa entrou de carro. E quando chegou para mim, falou assim: eu estava conectada com Deus. E Deus pediu para mim vir aqui. Toma, Ele te manda te entregar. É forte, eu estou arrepiando aqui, meus irmãos. Aleluia. 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 Santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Ele ouviu a tua oração. Ele manda te entregar isso aqui. E eu falei para a pessoa. Ele falou comigo. Para me preparar que ele ia mandar. É forte, meus irmãos. É forte, meus irmãos. É para quem crê e acredita na provisão do Senhor, no mandado. Quando Ele fala vai, tem que ir. Quando Ele fala faz, tem que fazer. Quando Ele fala eu vou cuidar, Ele vai cuidar. Quando Ele fala espera, você tem que esperar. Quando Ele fala vem, é para você ir. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor falou para mim: filha, vai no supermercado e enche o carro. Eu vou multiplicar e vai sobrar. E eu obedeci. Peguei o carro e fui no mercado, enchi o carrinho e trouxe para casa. E sobrou. E ele falou, e eu tinha um convite para ir num culto, naquele lugar. Ele fala, você vai, mas não come nada. Assiste o culto e volta. Prepara a mesa aqui. Prepara a mesa. Coloca o melhor talher, o melhor prato. Faz o alimento, coloca na mesa. Eu vou sentar na mesa convosco. Aleluia! E assim eu fiz. E toda aquela família que estava comigo, preparamos a mesa do bom e do melhor. E todos ficamos de volta à mesa, com a Bíblia na mão, com a harpa. E fomos falar da palavra de Deus, fomos louvar, fomos adorar. E Deus se fez presente naquele lugar. Por quê, meus irmãos? Porque eu obedeci, porque eu criei, porque eu estou aqui, porque sou obediente. O que Ele me manda eu fazer, eu faço. O que eu entendo, o que eu não entendo, eu peço perdão, porque não entendi. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Eu estou aqui como uma mulher de Deus, levantada pelo Senhor, querendo encontrar fé no seu coração, todos os dias, orando pela sua vida, para você se levantar, você crer, tomar posse da vitória. Porque Deus está ouvindo, os ouvidos dele não estão gravados para que não ouça, a mão dele não está encolhida para que ele não possa te trazer a provisão, te abençoar. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Então, quando a serva estiver falando aqui, meus irmãos, nos testemunhos, nos milagres, é porque Deus me levantou assim. Eu passei por muitas coisas, tanto de vitória, de cura, libertação, salvação, como de levante também. Mas eu criei, acreditei, estou aqui contando vivinha, te falando desse Deus lindo e maravilhoso.
até Ele nos tirar daquele lugar e nos enviar para outro lugar. Daquele outro lugar nos enviou para este lugar e aqui estou esperando nele. Ainda esperando nele. Porque eu estou esperando o aval dele. Quando ele falar, vai para lá, eu vou para lá. Quando ele falar, fica aqui, eu fico aqui. Faz isso, eu faço isso. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então eu quero que você fique conosco nesse canal. Eu quero que você esteja na mesma fé, na mesma concordância. Eu estou orando pela sua vida, porque eu conheço um Deus vivo. Eu conheço um Deus que faz. E se Ele quiser desfazer, Ele também desfaz. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Amém? Você vai para o seu cantinho de oração, eu vou para o meu cantinho de oração, vou apresentar a sua vida. Todos esses que estão na mesma fé, na mesma concordância, deixando o seu like, se inscrevendo, enviando esta oração a outras pessoas. E Deus vai fazer a obra. Nós vamos plantar semente, eu faço a minha parte, você faz a sua parte, Deus faz a dele. Ele fala, faz a minha obra que de ti cuido eu. Não devo nada a ninguém. Eu cuido de ti e dos teus. Essa é a promessa que eu tenho do Senhor. Estou aqui e não posso temer, porque o maior está conosco, o maior está comigo. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Seja forte, seja guerreiro, busca o Senhor. Ele é um Deus vivo, Ele te vê, Ele te escuta, Ele te sonda, Ele conhece o seu coração, os seus pensamentos, Ele conhece a sua necessidade. Busque Ele de todo o seu coração, Ele proverá. Fique na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.